Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o quarto sinal, o quarto milagre registrado no Evangelho de João, que o Senhor Jesus realizou, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós estamos falando de Escola Bíblica Dominical, lição de jovens, desse primeiro trimestre de 2022. Nossa sétima lição está falando sobre o quarto sinal, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. A nossa lição está tratando do Evangelho escrito por João, o Evangelho escrito pelo apóstolo João. E João está tratando da divindade, da deidade do Senhor Jesus Cristo e mostrando os sinais, os milagres que Jesus realizou no seu ministério, tanto ali na Galileia como na Judéia. E nesta lição nós estamos falando sobre esse milagre que foi realizado ali, a multiplicação dos pães que o Senhor Jesus realizou, logo depois daquele episódio ali que o Senhor curou aquele paralítico ali no tanque de Betesda, que houve uma perseguição ali dos fariseus para tentar prender Jesus e tentar matar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se retirou ali para a região da Galileia. Então a nossa lição está registrada no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 3 ao 21. O nosso texto do dia, o texto principal, texto áureo, se encontra em João, capítulo 6, versículo 11, que pontua assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quando eles queriam. João 6, 11. Esse episódio aqui que aconteceu, que é a multiplicação dos pães, João Batista havia sido decapitado por Herodes Antipas. João Batista estava preso por João. Herodes havia prendido João a mando de sua esposa, Herodias, e por causa de um capricho da filha de Herodias, que dançou ali para Herodes no seu aniversário, na sua festa de seu aniversário, e por causa da intriga de Herodias, que queria matar João Batista, a filha dela foi persuadida por ela para pedir a João, como presente de aniversário, a cabeça de João Batista numa bandeja. E João assim o atendeu, degolou o profeta João Batista. E nesse episódio aqui, Jesus Cristo o Senhor já sabia que João havia sido morto. Então nós vamos trazer esse resumo sobre a multiplicação dos pães. Vamos lá. Como já falamos, está em João, capítulo 6, versículo 3 ao 12. Depois você lê, pega a sua Bíblia, lê. Nós vamos trazer apenas um resumo sobre a nossa lição. Então nós vamos pontuar que a segunda fase do ministério de Jesus realizou assim, ali em Caná da Galileia, ou chamada também Caná dos Gentios, ou Galileia dos Gentios, mostrar que os sinais apresentados por Jesus eram um atrativo para as multidões, os milagres atraem as multidões, e compreender um pouco que os judeus tinham um entendimento um pouco equivocado, imperfeito de Jesus Cristo e do seu ministério. Então esta é a nossa sétima lição, a multiplicação dos pães e dos peixes. A nossa introdução, obviamente a nossa lição está dividida em introdução, primeiro, segundo e terceiro tópico. O primeiro tópico eu vou falar Galileia dos Gentios, onde Jesus realizou aqui, a região que Jesus realizou esse milagre. Segundo tópico, seguindo os sinais que Jesus realizou. E terceiro, para concluirmos, uma compreensão imperfeita em relação aos judeus, dos judeus em relação ao Senhor Jesus Cristo e o seu ministério. A nossa introdução diz assim: estudaremos hoje mais um sinal miraculoso, mais um milagre realizado por Senhor Jesus. O primeiro sinal registrado por João foi a transformação da água em vinho,
Jesus realizou ali em Caná da Galileia. Seguido, Jesus foi desceu para Galileia, ou para a Judéia, onde fica ali Jerusalém, onde o Senhor teve aquele encontro com Nicodemos, falou da necessidade de nascer da água e do Espírito, né? É necessário nascer de novo. Seguido, Jesus foi novamente para a Galileia, onde Jesus curou novamente ali em Caná, onde Jesus curou, ou mandou, determinou ali a cura do filho do oficial de Cafarnaum, né? O oficial ali usou a fé e seu filho foi curado. Depois nós temos também ali, Jesus curou o paralítico de Betesda, né? Jesus curou o paralítico de Betesda. Jesus passou ali por Samaria, teve aquele encontro ali com a mulher samaritana. E depois da cura do paralítico ali de Betesda, os judeus, os fariseus queriam prender Jesus, matar Jesus. Aí o Senhor se retirou ali para a região da Galileia novamente. Só recapitulando, no tempo do Senhor Jesus ali, a Palestina era dividida em 4 estados. Nós temos a Galileia, onde tinha ali Cafarnaum, Caná, Nazaré, onde Jesus foi criado. Nós tínhamos ali o território samaritano mais ao meio, e um pouco mais abaixo a Judéia, a região da Judéia, onde ficava ali Belém, onde o Senhor nasceu, e a Jerusalém e outras cidades, obviamente, né? Mas o centro religioso de Israel ficava ali ali na região da Judéia, em Jerusalém. Então Jesus ficou nesse... E tinha a Pérea um pouco ao lado, né? A região, o estado da Pérea. E Jesus ficava ali entre a Galileia e a Judéia. E esse episódio aconteceu ali na Galileia, na região da Galileia. O Senhor havia saído da Judéia, onde Jesus curou ali o paralítico de Betesda, e voltou novamente para a Galileia, a região da Galileia, porque os líderes fariseus queriam prender e matar o Senhor Jesus. Então, estudaremos mais um sinal miraculoso, mais um milagre realizado pelo Senhor Jesus, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. São dois milagres de multiplicação dos pães registrados nos evangelhos. O primeiro de 5 pães e 2 peixes, com o que consta nos 4 evangelhos, além de João capítulo 6, versículo 3 ao 12, também está lá em Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21, Marcos capítulo 6, versículo do 30 ao 44, e Lucas capítulo 9, versículo 10 ao 17. Então, esse episódio da multiplicação dos pães consta nos 4 evangelhos, mas nós estamos trazendo um resumo aqui sobre a perspectiva do apóstolo João, ok? Então, foram 2 episódios de milagre de transformação, de multiplicação de pães e peixes. O primeiro é esse que nós vamos falar, e um segundo também que consta lá em Mateus, aqui está 14, mas a referência é 15, Mateus 15, do 29 ao 39, e Marcos capítulo 8, versículo do 1 ao 9. O primeiro milagre alimentou quase 5 mil homens, além de mulheres e crianças, e o segundo, aproximadamente ali 4 mil homens, 4 mil pessoas, né? Então nós trazemos uma diferença aqui entre o primeiro milagre e o segundo milagre da multiplicação dos pães. Há uma diferença, né? O primeiro é que foi em um lugar deserto, né? Não foi em um lugar no deserto, mas em um lugar deserto. Haja vista que tinha relva e tinha algumas aldeias ali por perto. E na segunda era no deserto mesmo, né? A aldeia mais próxima ficava em aproximadamente 3 dias de viagem. Na primeira multiplicação, os pães e os peixes eram de um garoto, e na segunda multiplicação, os pães eram dos discípulos. Na primeira multiplicação, eram 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação, eram 7 pães e alguns peixes. Na primeira multiplicação, 5 mil homens, sem falar mulheres e crianças. E na segunda multiplicação, aproximadamente ali 4 mil pessoas. Na primeira multiplicação sobraram 12 cestos, e na segunda multiplicação sobraram 7 cestos, né? Então aqui uma diferença entre
uma e outra, né? Entre a primeira multiplicação de pães e peixe e a segunda. Só para a gente nos situarmos em relação a um e ao outro, né? Então, o sinal de João, aqui em João 6, esse que nós estamos falando, não ficou circunscrito simplesmente aos apóstolos, né? Esse sinal da multiplicação dos pães não ficou restrito simplesmente aos apóstolos. O primeiro milagre, Caná, a transformação da água em vinho ali em Caná da Galileia, ali os apóstolos reconheceram que Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus. Ali, a partir dali, eles começaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Então ficou mais restrito ali aos discípulos. Na segunda aqui, que foi a cura do filho do oficial, aquela família foi salva, né? Reconheceram Jesus como Messias. Então ficou mais restrito àquela família. Na terceira, que foi a cura do paralítico ali de Betesda, na lição passada que nós falamos, envolveu ali toda aquela elite judaizante, né? Os líderes judeus que não fizeram qualquer coisa para tentar calar Jesus, para deixar que não fosse adiante, tentaram prender o Senhor Jesus, tanto que o Senhor Jesus se retirou dali para a região da Galileia. E esse terceiro milagre, que abrange muito mais pessoas, né? Existia aproximadamente, segundo historiadores, mais ou menos ali uns 20 mil pessoas nessa multiplicação dos pães e peixes. Então aqui o ministério de Jesus começou a expandir-se para toda a região, e vinha pessoas de vários lugares para serem curadas, receberem os milagres que o Senhor Jesus realizava, né? Então já houve uma expansão grande do ministério do Senhor Jesus, ok? Então o nosso primeiro tópico está falando sobre a Galileia dos gentios. Na primeira fase do seu ministério, Jesus fez várias incursões na Judéia, né? Lá na região da Judéia, onde fica ali Jerusalém, onde fica ali a elite religiosa. Há intercalações, né? Mas na segunda fase ocorre preeminentemente na região da Galiléia, justamente para evitar esse conflito com a elite ali dos fariseus, judaizantes ali. Jesus se retirou para a região da Galiléia. E a terceira e última incursão do Senhor Jesus, que foi ali novamente na região da Judéia, porque Jerusalém ficava ali, e foi ali que o Senhor foi morto, foi pendurado ali no madeiro, na cruz, né? Então Jesus precisava passar por essa fase ali dolorosa, terrível, por amor de mim e de você. Mas nesse episódio aqui ainda não era chegado o tempo, né? Então o Senhor se retirou da região da Judéia para evitar esse conflito com os fariseus e realizou esses seus milagres ali na região da Galiléia. E esse aqui a gente está focalizando ali a região ali da Galiléia. Chamado Galiléia dos gentios, né? A narrativa de João da primeira multiplicação perpassa por essa fase mais intensa na Galiléia, né? Em perfeita consonância com os demais evangelhos. Os demais evangelhos também registram esse episódio. Isso nos indica mais um propósito de João, de ampliar aos seus leitores o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo o tempo maior de sua vida em relação ao sinótico. Basta observarmos que o Evangelho de João foi o último dos 4 a ser escrito, né? Na época que João escreveu esse Evangelho, os Mateus, Marcos e Lucas já havia sido escrito há alguns anos, né? Então o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Em João 7, capítulo 7, versículo 1, há um registro sintético dessa fase, ao dizer que Jesus andava pela Galiléia e já não queria mais andar pela Judéia, justamente para evitar esse conflito com os judeus porque queria matar o Senhor Jesus. A Galiléia está situada ao norte de Israel, aqui falando da Galiléia dos gentios, ao oeste do Rio Jordão e em torno e acima do grande lago, que também leva o nome Lago da Galiléia, né? Em Isaías capítulo 9, versículo 1, a Galiléia, essa região é chamada de Galiléia dos gentios ou Galiléia das nações. Esse território ali da Galiléia foi dividido, foi a terra das duas tribos do filho de Israel,
a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali, né? Da ocasião ali, registrado no livro de Josué, quando o povo saiu do deserto ali, entrou na Palestina, conquistou ali, desterrou aqueles povos, exterminou aquilo que Deus havia determinado, e Josué repartiu a terra. E esse território ficou para ali, para a tribo de Zebulon e de Naphtali. E Zebulon e Naphtali. E essa região foi devastada pelos assírios em 733 a.C., né? Nessa ocasião. O Reino do Norte, Israel, já havia sido conquistada pelos assírios também em 722, 721, e sua capital Samaria também sido invadida e havia uma mistura de povos, a partir daí que surgiu os samaritanos. Então, em 733 a.C., em ocasião dessa ocupação dos assírios, houve uma mistura, né, de povos que passou a morar ali, como egípcios, árabes, fenícios e gregos. Então, houve essa miscigenação de povos ali naquele lugar. Na região, predominantemente como gentia e grega, né? Houve essa mistura ali. Por isso passou a ser chamada Galileia dos gentios, por ser povos não judeus, misturados com povos não judeus. E hoje Galileia das nações, né? Uma mistura de povos ali. A Galileia ali tinha, no tempo de Jesus, tinha cerca, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, cerca de 240 cidades e vilas, né? 240 cidades e vilas, entre elas ali nós conhecemos Cafarnaum, Nazaré, onde o Senhor Jesus morou, temos Caná da Galileia ali, né? Onde o Senhor também realizou o milagre, entre outras, né? E sua capital chamava-se Tiberíades. Tiberíades é a sua capital, né? Por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada pelos gregos e pelos romanos, o termo galileus ganhou um conceito um pouco pejorativo entre os judeus que moravam lá na região da Judéia, né? Houve um termo um tanto pejorativo quando falava Galileu, né? Justamente por causa dessa questão dessa mistura. Esse é um dos motivos que apresentava para a rejeição de Jesus, né? Porque considerava Jesus um galileu, né? Jesus um galileu, por causa dessa mistura. Seguindo os sinais, né? Um dos atrativos para as multidões. Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmos, ou seja, jamais podemos nos relacionar com Deus por causa de milagres, dos milagres, né? Não podemos deixar de nos relacionar com Deus ou buscar o Senhor só quando estamos precisando de um milagre. Isso não pode acontecer, né? Nós temos que nos relacionar, ter intimidade com o Senhor Jesus, o dono do milagre, aquele que realiza o milagre. Não podemos buscar a Deus, ser hipócrita, né? E buscar o Senhor só quando estamos precisando, né? Deus não é um garoto de dar presente. Deus é o Criador, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Então temos que nos relacionar com Deus independente do que Ele nos dá ou não, né? Então, todavia, não podemos desprezar também a importância dos sinais e milagres, pois produz fé, né? Os milagres aumentam a nossa fé, aumenta a fé dos irmãos, né? Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a sua palavra e crer nele. Haja vista que quando Jesus realizava os milagres, as multidões de povos, de pessoas iam porque para ser curados, né? Então, existia milagres, existia algo diferente que eles não estavam acostumados. Então, onde há milagre, há transformação, o povo vai porque o povo é necessitado, né? Então, não podemos também negligenciar a questão dos milagres, né? Porque o Senhor Jesus, o maior exemplo foi o Senhor Jesus, e Ele nos deu autoridade através da sua palavra, do seu nome, na unção do Espírito Santo, de realizar milagres, né? Quando Ele subiu ao céu, Ele disse aos discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, quando os discípulos iniciaram seu ministério terreno, quando foram revestidos de poder, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo que vai vir sobre vocês para seres minha testemunha,
para testemunhar, evangelizar e pregar e curar, ok? Então não podemos esquecer da questão dos milagres, mas temos que buscar primeiro o dono do milagre. Um propósito reverencial. João registra que a multidão seguia Jesus porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Nessa movimentação pública, Jesus prosseguiu seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de revelar-se à humanidade, de revelar sua deidade, a sua divindade à humanidade, mostrando, revelando-se como Filho de Deus, para que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus. Mais uma vez, Jesus age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar o problema instaurado, ao questionar Filipe sobre a compra de pães para alimentar a multidão. O propósito foi específico, realizar o sinal para revelar seu poder aos homens, a fim de que crescem nele, para realizar, mostrar a sua divindade para aquele povo, a multiplicação de pães para mais de aproximadamente ali 20.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. Só o Filho de Deus poderia fazer algo tremendo dessa envergadura, E mesmo assim, aqueles líderes judeus rejeitaram, chegaram ao ponto de dizer que Jesus realizava esses milagres pelo poder dos demônios. Muita cegueira espiritual, Além do lugar ser afastado, o lugar onde Jesus realizou esses milagres, Filipe indicou o obstáculo financeiro, já que para supri-lo de pão seria necessário mais do que 200 dinheiro, o que tinha o equivalente hoje a cerca de 10 meses de trabalho. Já André afirma que havia ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas logo reconhece que isso era absolutamente nada para a multidão de pessoas que existia ali, Então, Filipe vê a falta de dinheiro e André vê a falta de provisão, 5 pães e 2 peixes não iria solucionar aquele problema da fome, mas eles estavam com o Filho de Deus e Jesus estava testando a fé deles, A lição que tiramos é o pouco que temos é realmente insuficiente. O pouco que temos é realmente suficiente, mas quando está entregue nas mãos de Jesus, o pouco pode se tornar muito. Aquilo que para nós é insuficiente, aquilo que para nossas mãos, para as nossas possibilidades é insuficiente, depositados nos pés de Cristo, nas mãos de Cristo, se torna bênçãos incalculáveis, Por isso jamais devemos negligenciar o nosso relacionamento com Deus, porque Ele sabe o que precisamos, e quando mantemos um relacionamento constante com Deus, não precisamos nem pedir, Ele sabe na hora que necessitamos e manda a bênção para nós. Mas, infelizmente, muitos só buscam o Senhor quando está necessitando, quando está precisando, quando a coisa aperta. Aí busca socorro do céu. Mas não podemos ser assim, Nós temos que manter um relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus. Porque Ele é o dono da bênção. Não temos que buscá-lo apenas pela bênção, mas porque Ele nos criou para glorificar o Seu nome, nos termos intimidade e relacionamento com Ele. Com o rapaz, aqueles 5 pães e 2 peixinhos continuaria sendo apenas 5 pães e 2 peixinhos. Entregues na mão de Jesus, foram multiplicados, alimentaram a multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Glória ao nosso Deus. E para concluirmos, aqui vai falar sobre uma compreensão equivocada, imperfeita que os judeus tinham em relação a Jesus e ao seu ministério. Os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. João 6,14. O problema era a ausência de compreensão correta da identidade do ministério de Jesus, do Messias. O que predominava era interesse na implantação de um reino terreno de caráter político e que se via mesmo entre os apóstolos. Nós vemos lá em Atos capítulo 1, versículo 6, quando eles perguntam a Jesus se Jesus restauraria nesse tempo o reino a Israel. Então até entre os apóstolos existia essa dúvida se realmente Jesus iria restaurar o reino de Israel, tirar do jugo dos romanos.
Lembrando que depois do cativeiro babilônico, né, quando a nação de Judá foi levada cativo para a Babilônia, passaram lá 70 anos, mesmo o Sírio ali, Dario, dando a liberdade deles voltarem para a sua terra, reconstruir o muro, o templo, a cidade de Jerusalém. A região ainda ficou sob o domínio do Médio Persa, né, do império que havia conquistado os babilônicos, e depois de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande. Depois nós tivemos um período ali dos Macabeus, onde houve aquela revolta e tentaram libertar ali a Palestina daqueles que estavam sob julgado. Depois, logo em seguida, depois passado alguns anos, vieram os romanos, e nesse período aqui a Palestina, Israel, estava sob o domínio subjugado dos romanos, e eles esperavam que Jesus viesse libertar a nação do jugo romano, né? Torná-los livres novamente. E Jesus disse: meu reino não é desta terra. Vocês estão com um poucos equivocados, né? Meu reino é do céu, não é dessa terra. Como Jesus diz: dai a César o que é de César, né? Então o reino do Senhor não é dessa terra. O que predominava era que o interesse, a implantação de um reino terreno de caráter político, e não o que o Senhor Jesus veio trazer, que foi um reino eterno, um reino de Deus, para nos salvar do poderio das trevas, né? Não do jugo romano. A sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias também existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus, com muitos o situando como mais um dos personagens da espiritualidade mundial. Mostra muitas religiões têm Jesus como mais um profeta e não como o Filho de Deus. Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e a sua divindade, né? Refutando, rejeitando as ideias do pluralismo e do inclusivismo religioso, que visa atrair o cristianismo para uma falsa unidade. A fé cristã é exclusivista. Jesus não é um caminho ou mais um caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Quando ele disse lá a Nicodemos, em João capítulo 3, que Deus amou a humanidade de uma maneira tão profunda, tão linda, tão intensa, que deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele disse: eu sou o caminho, aquele que não crê em mim, que não me aceita, já está condenado. Por quê? Porque eu sou o único caminho. Não existe outra porta, não existe outra alternativa. O único caminho para chegarmos a Deus, ao céu, é através de Jesus Cristo. Então, automaticamente, se eu não creio, eu já estou condenado. Eu não aceito Jesus, já estou condenado. Ainda que não seja uma pessoa má, mas já está condenado. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Se eu não aceito Jesus, não existe uma outra alternativa, não existe um outro caminho. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o caminho. Aceite eu ou não, aceite você ou não. Acredite eu ou não, acredite você ou não. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Aleluia, né? Como diz o escritor Luther, Deus se revelou somente em Jesus Cristo, somente em Cristo. Portanto, todas as outras religiões são imperfeitas, desencaminhadas e falsas, né? O exclusivismo, não, uma observação importante, o exclusivismo não está em conflito com a liberdade religiosa. Cada um pode ter a religião que queira, né? A liberdade de adotar qualquer religião que a pessoa queira ou não queira nenhuma deve ser um direito de todos os países, especialmente daqueles que foram influenciados pela fé cristã. Então, cada um pode seguir a religião que quiser. O que nós estamos dizendo é que o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há outra alternativa de chegar ao céu. Ok? A questão é, existe a escolha certa? Cristo, Jesus. E as demais, as outras, são escolhas erradas, fora de Cristo. Quer chegar ao céu? Quer chegar a Deus? O caminho é Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe outra alternativa. Pode ser adorado, você tem o direito de adorar quem você quiser, seguir quem você quiser. Mas quer ir para o céu?
O caminho é Jesus Cristo. É só aceitando Jesus como Salvador. Não existe outro caminho. Não existe janela. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por mim. E para concluir, né, aqui queriam fazer de Jesus um rei, né, os judeus. Né? Ainda no texto em que estamos estudando, vemos que a compreensão imperfeita do Messiado de Jesus também se revelou no fato de que, mesmo reconhecendo nele a figura de um profeta, reduziram isso a uma oportunidade política, porque queria que Jesus libertasse eles do jugo romano. João registra que, por saber que o propósito da multidão era proclamá-lo rei, Jesus logo se retirou dali e foi para um monte orar, para um lugar sozinho. A multidão viu os milagres que Jesus realizou ali, a multiplicação, algo nada visto. Ali na região, em Israel, ninguém havia feito tantos milagres, tamanhos milagres. Quiseram logo declarar Jesus rei. Mas, como nós já falamos, Jesus disse: meu reino não é desta terra. O Senhor viu um momento ali, se retirou sozinho e foi para o monte para orar. Né? A incompreensão e a incredulidade de Israel a respeito de Jesus e do Messias prevalece até hoje, nos dias atuais, e somente serão mudados no final da grande tribulação, quando, enganados e perseguidos pelo anticristo, os judeus clamarão por Jesus e receberão o socorro do Filho de Deus. Os judeus não aceitaram Jesus, crucificaram, não reconheceram como seu Salvador. Jesus morreu e ressuscitou, mas Jesus morreu e ressuscitou por toda a humanidade. Nós, gentios, abraçamos a fé, cremos e aceitamos ao Senhor como Salvador e hoje somos a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva. Todos os judeus que aceitam Jesus como Salvador passa a fazer parte da igreja. Mas aqueles que não aceitaram ainda, Deus voltará a tratar com o judeu, com a nação de Israel. Deus voltará a tratar com a nação de Israel. Por quê? Porque Deus fez uma promessa lá no Gênesis, a Abraão, Gênesis capítulo 12. Então, quando a igreja sair da terra, o anticristo que iniciar a grande tribulação, o anticristo vai reunir os povos, as nações, vai fazer um pacto de paz com Israel, vão construir ali o terceiro templo, e o anticristo vai sentar ali no templo e se declarar Deus, exigir a adoração dos judeus. Quando os judeus reconhecerem que foram enganados, vão se rebelar contra o anticristo e o seu governo, e vai haver ali uma guerra, uma luta, o anticristo vai tentar exterminar os judeus, mas os judeus é o povo de Deus, é o povo da promessa. Hoje Deus está tratando com a igreja. A igreja vai ser arrebatada e Jesus voltará a tratar com Israel. Porque Deus não quebra a sua promessa que ele fez a Abraão lá atrás. Deus não quebra. Então, quando o anticristo tentar exterminar Israel do mapa, a igreja, Jesus vai voltar com a sua igreja. Jesus vai prender Jesus vai jogar o anticristo e a besta, o falso profeta, vai prender Satanás por 1000 anos e instaurar o seu milênio aqui na terra. Mas este é um assunto para outra oportunidade. Mas o Senhor voltará a tratar com este povo judeu ainda, né? Então, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Este foi o resumo dessa nossa lição. O quarto milagre registrado no Evangelho de João, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Deus em Cristo te abençoe.